Oi, antes de começar o vídeo, só queria relembrar pra vocês que o último vídeo do ano vai ser de perguntas e respostas. Então se vocês quiserem deixar uma pergunta aí nos comentários ou na aba comunidade, ou sei lá, se você quiser me enviar no Twitter, e tem até uma caixinha de perguntas no destaque do meu Instagram, o @okiki. Então é isso, vai me perguntar alguma coisa, é uma ordem. Pois é, adivinha quem tá atrasado pra uma trend que passou mais de um ano, na verdade. Enfim, eu me senti na obrigação de falar sobre isso porque eu não concordo muito com esse tipo de argumento. Eu nunca vi ninguém aqui do Brasil e quase ninguém lá de fora argumentando contra esse tipo de coisa. Em específico, esse vídeo foi bem baseado no vídeo do Ryan Red. E por mais que esse vídeo seja antigo e ele possa ter mudado de opinião, a verdade seja dita, esse vídeo é bem ruim e furado. Tipo, de verdade, tem uma hora que ele diz que ter um botão do modo fácil em jogos danifica a experiência, mas alguns minutos antes ele fala que você pode pesquisar na internet que não afeta ela. Obviamente isso vai afetar muito mais do que um botão de modo fácil, justamente por ser algo externo ao jogo e literalmente invadir da forma mais direta possível a sua experiência e mastigando o aprendizado que você deveria ter. E outra coisa é que nesse vídeo ele fala bastante sobre acessibilidade e pessoas deficientes e o modo fácil, né? Que por mais que pareçam coisas parecidas, elas não são, mas sim coisas extremamente diferentes. Então por isso eu não vou nem encostar na palavra acessibilidade nesse vídeo. Então é isso, se quiserem podem encarar esse vídeo como um vídeo resposta, mas enfim, até porque tem muita gente que pensa da mesma forma que ele, que é uma forma que eu particularmente não acho certo. E antes de começar, eu nem sequer vou citar Dark Souls. Eu literalmente joguei 3 horas dele e eu não tenho o mínimo de embasamento pra falar sobre, então eu vou deixar isso mais pro futuro. E se possível, nem citem esse jogo nos comentários, porque só vai ser idiota, porque eu não vou conseguir contra-argumentar. Então vamos entender como isso tudo começou. Acho que todo mundo, ou se não grande parte do pessoal que tá assistindo, sabe que os jogos eram modificados de uma forma meio injusta no passado, para que as pessoas morram mais neles e tenham que jogar de novo, assim dando mais dinheiro aos donos da máquina de fliperama. E também esse jogo era mais difícil para aumentar o tempo de gameplay deles, assim fazendo o dinheiro de quem comprasse valer mais a pena. Mas esse marco que muitas pessoas falam é só o início, e a parte extremamente mais óbvia da criação de jogos difíceis. Mas não falam o real motivo deles existirem, que é, acredite ou não, causa do Nintendo Wii. Antes de falar dessa parte, eu queria realmente agradecer ao meu amigo Fred, que é um amigo meu, quem diria, e que sempre discute comigo sobre muita coisa na verdade, e sempre complementa muito bem os meus vídeos quando ele comenta algo. E de verdade a chance de ter um comentário dele fixado nos meus vídeos é extremamente grande. Então valeu, mano, por me apresentar esse ponto de vista. Mas enfim, vamos lá. Toda essa necessidade da criação de jogos difíceis aconteceram por causa do Nintendo Wii. E pode-se dizer que eles vieram como uma forma de contracultura a toda a tendência aos jogos mais casuais que foram extremamente popularizados pela Nintendo. Então mais ou menos nessa época foram criados os jogos Souls, começando com Demon Souls, mas definitivamente cravado pelo Dark Souls um tempo depois. E esses jogos não vieram sendo somente mecanicamente mais complexos ou mais difíceis em si, mas toda a sua temática e atmosfera é algo extremamente mais dark e depressivo, que contrapia muitos jogos familiares e de família que existiam muito popularmente naquela época, e conseguiam até ser muito mais pesados do que os jogos não tão família assim. E com isso veio não só o mito gamer, mas também toda essa cultura de jogos mais densos de diversas formas. E nisso foi espalhado também o mito dos jogos Dark Souls, como o Dark Souls dos jogos plataforma, o Dark Souls dos jogos Boss Rush, o Dark Souls dos jogos roguelike, os Dark Souls dos jogos Metroidvania, e todos esses jogos de certa forma só reforçam esse mito gamer, onde se consiste de uma pessoa onde tem a mentalidade de meu Deus, eu sou gamer fodão, olha só, eu ganhei esse jogo muito difícil, meu Deus, uau, caralho, você joga no fácil? Você é fraco, eu sou o verdadeiro gamer. E disso tudo foi criado todo esse misticismo do modo fácil em jogo, e que a verdadeira experiência tinha que ser jogada como os desenvolvedores querem, independente de qualquer coisa, e você tem que sentar a bunda na cadeira e jogar por horas e horas no jogo, aprender a memorizar todos os padrões, ou você simplesmente desinstala o jogo e deixa de experienciar uma experiência que você teria. E obviamente eu fui meio hiperbólico no que eu disse, mas a via de pensamento dessas pessoas não vai muito longe disso, na verdade. E é isso que eu vou discutir, não só discutir, mas sim provar que é uma ideia errada e extremamente mal pensada, e provar de vez que os modos fáceis não tem problema de existir e que eles não afetam a experiência original. E é claro que eu não vou querer emplacar aqui que essa vertente de jogos tem que ter o modo fácil, porque eles não são obrigados a nada, né? Os caras fazem o que quiser e foda-se. E pela minha parte eu também posso reclamar livremente do que eu quiser, então vamos lá. Modo fácil, jogos deveriam ter ou não? Eu digo que sim, os jogos devem ter um modo fácil. E toda essa questão deles terem ou não é quase sempre tratada de uma forma muito exagerada, pra não falar burra. E grande parte disso tá em que muitas vezes as pessoas tratam dificuldade como uma coisa só, o que é errado, obviamente. Não existe só um tipo de dificuldade ou uma forma de dificuldade que te afeta. E não é como se as pessoas não sentissem dificuldades em coisas diferentes. E falar sobre dificuldade é quase falar
sobre um aspecto inteiro. E querer juntar tudo isso e comprimir e resumir a, meu Deus, se você deixa jogos no fácil, você estraga a experiência, porque o jogo é feito para ser jogado de uma forma, meu Deus, tem pessoas que pensam isso. E muitas das vezes as pessoas que pensam assim tratam ter um modo fácil como dar ao player poder infinito, dar uma arma que dá insta-kill, não morrer mais, sendo que obviamente não é assim. E para construir o meu argumento, eu vou adicionar algumas coisas no vídeo, né? A primeira é um conceito novo para que toda a teoria fique mais palpável a todos entenderem. E esses são os conceitos de dificuldade mecânica e dificuldade artificial. A dificuldade mecânica se refere obviamente à parte de apertar botões, mas não só isso. Tudo que também envolve toda a percepção de um jogo entra nessa questão também, como quando apertar os botões e principalmente a percepção do jogo para saber de fato o que fazer. Em um jogo plataforma, entender que se você pisar em uma plataforma ela pode se quebrar ou que os espinhos vão te matar. E como você reage com isso, se você pula, se você dá um dash, etc. Em um jogo que é mais envolvido em combate, entender que o padrão dos inimigos varia e por aí vai. A dificuldade artificial eu vou colocar aqui como uma dificuldade que diz respeito à programação. Para entender isso, imagine que essa dificuldade se atrele à quantidade de vida de um boss e seu dano, e a mesma coisa pro player. Para entender mais fácil, pensa em um jogo onde o boss tem 100 de vida e tem, sei lá, 5 de dano. E nesse mesmo jogo, o dano do player é 10 e sua vida também é 10. Obviamente, o player vai ter que ser mais cauteloso em suas ações. Em um jogo onde a vida do inimigo é, sei lá, 10 e seu dano é 1, com o player, o dano dele é 2, mas a sua vida é 10, isso torna a luta muito mais fácil e não cautelosa pela parte do player. Mas a gente logo chega nisso e vocês vão entender que também não é bem assim. E é óbvio que os jogos não vão só se resumir a isso, mas eu só deixei separado para entender melhor. E os exemplos que eu vou usar nesse vídeo se baseiam principalmente em dificuldade mecânica e artificial, que convenientemente são os jogos que mais aceitam a ter modo fácil, normal e difícil. E ok, entendendo isso, no canto da tela eventualmente vai aparecer um índice de dificuldade mecânica e artificial de um jogo, que vai estar passando no fundo. Primeiro para vocês entenderem mais fácil sobre o jogo em questão, e segundamente para eu não ter que ficar falando toda hora sobre isso. E enfim, indo pro vídeo em questão, eu vou contar um segredo para vocês. Deixar um jogo fácil afeta unicamente a dificuldade artificial, não a dificuldade mecânica. Então deixar um jogo fácil não vai alterar negativamente a experiência de um player, porque tanto quem joga no modo fácil quanto quem joga no modo difícil terão que entender as mecânicas do jogo e aplicá-las praticamente da mesma forma. Usando um exemplo simples, pensem em Hollow Knight. Ele é um jogo majoritariamente considerado difícil e que não tem um modo fácil. Pegando o exemplo do boss Soul Master, que também é considerado difícil e que eu também perdi um pouco pra matar, não vou mentir, né? Esse boss tem exatos 385 de vida. Supondo que a sua nail, a sua espada, a sua arma tenha upgrades, ela dará nesses exemplos 17 de dano. Obviamente eu tô desconsiderando charmes e qualquer outro tipo de magia. Entendendo isso, levaria 22 hits pra você matar ele, e mais ou menos 5 a 7 hits pra você morrer. E pensando que o jogo tem um modo fácil, o que poderia acontecer seria que o HP do boss poderia ser, sei lá, cortado pela metade, só um exemplo, tendo assim 192 de vida, que assim levaria a pessoa com a mesma arma 11 hits pra matar o boss. Então me respondam, artificialmente o jogo ficaria mais fácil ou difícil? Obviamente mais fácil, né? Mas e mecanicamente, o jogo ficaria mais fácil ou mais difícil? Tecnicamente ele ficaria mais fácil, mas um pouco mais fácil. Não como vocês pensam que seria, porque o tal player que joga no normal e o que joga no fácil também iam ter que passar pelo mesmo boss, pelas mesmas fases, desviar pelos mesmos projéteis, atacar no mesmo momento, e no geral seria praticamente a mesma coisa. Tendo isso em mente, no que exatamente iria impactar a experiência de um jogador, sendo que ambos tiveram que entender o jogo e a sua dificuldade mecânica. Se você olhar para um lado, iria impactar no tempo que o player joga e que o player que joga no fácil teria mais espaço para cometer pequenos erros, mas ainda assim ia ser punido por isso, já que nesse exemplo do Hollow Knight, a vida é algo meio escasso, você não tem ela abundantemente. Porque novamente, a dificuldade não é só, meu Deus, um boss que demora pra matar. A dificuldade não é isso, mas sim toda a construção do jogo. Deixar os bosses mais fáceis de matar ou até mesmo mais lentos só tira um peso gigante das costas do jogador, principalmente que já tem problemas com mecânica. E tá vendo como todo esse argumento de modo fácil é estranho e talvez até falho, mas com o tempo vocês vão entendendo. Mesmo que um player tenha jogado nessa situação, ele ainda teve que passar pelo mesmo sufoco que outro player. E pasmem, teve a mesma satisfação de derrotar um certo boss, porque ele teve uma dificuldade. E essa discussão não é sobre anular a dificuldade, mas sim abaixá-la em um certo aspecto, porque ainda assim existe a dificuldade mecânica, como por exemplo, acertar pulo, usar o timing certo, atacar, decorar padrão e etc. Ele novamente tirou só um peso das costas do jogador, de outros que existem também, e que esse por sua vez facilitou artificialmente, mas em essência a jornada foi a mesma para os dois jogadores. Então falar que deixar um jogo no modo fácil estraga a experiência do jogador é errado. E eu realmente poderia acabar o vídeo por aqui, porque eu já tô me vendo morrendo editando essa porra, mas vamos lá. Pra diversificar, eu vou falar de Spelunk 1, porque eu quase não joguei o 2. Pra quem não sabe, Spelunk é um jogo roguelike de
exploração, acho que dá pra definir assim. E esse jogo funciona assim: você entra em uma dungeon e tem que sair dela, e nesse meio obviamente tem muitos obstáculos, e principalmente tudo nesse jogo te mata, ou te dá muito dano. E nesse jogo é meio complicado você conseguir vidas, a única forma é salvando o cachorrinho, ou o cara, ou a mina, mas enfim, o que é meio complicado. Esse é outro jogo que não tem modo fácil, mas se ele tivesse, poderia ser um modo que altera o dano de queda, ou dano de estruturas, danos que estão mais escondidos, e também danos sequenciais, o que acontecem com bastante frequência, que eu acho uma puta também justiça, ou até mesmo dar mais vida pro jogador. E isso não faria jogar de uma forma desleixada, porque a vida nesse jogo é bem difícil de ser recuperada, é algo bem escasso, e se você pensar, tudo isso traria um dilema ao jogador, onde será que vale a pena eu arriscar minha vida pra pegar um item, ou algo assim? E se no futuro eu realmente precisar dela? O que faria o player em si ter muito mais cuidado, talvez. Nesse modo fácil, outra coisa que afetaria a parte artificial. Em ambos os casos, um player desleixado vai ser punido. E novamente, no modo fácil, o player só vai tirar um pequeno peso das costas, o que melhora sua experiência e seu aprendizado no jogo, de certa forma. Até porque não é todo mundo que gosta, ou está acostumado com isso, ou não tem saco pra ficar morrendo e morrendo toda hora, mas ainda assim quer experienciar o jogo. E dando mais um exemplo de jogo, eu queria falar sobre um platformer, que é totalmente diferente de todos os outros jogos que eu tô falando. E esse é Super Meat Boy, que novamente é um jogo bem aclamado e aceito como difícil. Ele tem uma dificuldade mecânica muito elevada, mas mesmo assim ele não te deixa largado, mas sim vai te ensinando de pouco a pouco como o jogo deve ser jogado. E ele te guia, porque caso contrário seria extremamente injusto da parte da desenvolvedora, pelo menos na minha opinião, né? Porque você não pode esperar que o player já saiba de tudo, mas sim instruindo ele ao longo do caminho, mas enfim. Isso daí sai desse aspecto e cai em tutoriais, que não é o assunto e eu não vou falar aqui, tá? Então, enfim. A gameplay de Super Meat Boy é bem difícil mecanicamente, mas não injusta, como eu disse. Sendo um jogo de plataforma, não existe tanto assim uma dificuldade artificial. Muito disso fica na dificuldade mecânica, que é um assunto meio complicado, mas que eu vou abordar um pouquinho no final do vídeo. Mas como um jogo como, sei lá, Super Meat Boy teria um modo fácil, isso é com certeza a forma mais complexa de deixar um jogo fácil, e que aí talvez afetaria um pouco na gameplay e experiência do player, mas também não seria tanta coisa assim, seria algo menor. Mas dá pra resolver isso de um modo bem simples, e talvez aconteceria a mesma coisa que no Spelunk, como por exemplo, usar um sistema onde você tem uma vida que te dá um respawn perto onde você morreu, ou alguma coisa assim. Você teria que saber onde usar e pensar mais, te daria mais consciência do jogo, de certa forma, pelo menos eu acho, né? E também poderiam ter checkpoints no meio das fases, como você pegar uma chave e quando você morrer você volta pro lugar onde ela tava. Enfim, existem diversas maneiras de deixar um jogo com modo fácil, sem estragar a experiência de um jogador. Porque como eu já disse diversas vezes, a dificuldade de um jogo está em si, na sua dificuldade mecânica, não da dificuldade artificial. E alterar a dificuldade artificial não impacta negativamente na experiência do player, mas sim deixa ela mais agradável para quem quiser. E tira uma grande barreira que impede o player de experienciar o jogo. Mas, enfim, digamos que mesmo assim você ainda acha isso errado porque é algo que afeta muito e que, entre aspas, tá fora do jogo ou algo assim. Seja lá o porquê você deve achar isso errado. Isso faz a gente ir para a próxima questão desse argumento de modo fácil. Sabe de uma coisa que todos esses 3 jogos têm e eu ainda não comentei? Todos eles têm facilitadores que, pasmem, foram feitos oficialmente e que, pasmem, provam todo o meu ponto de que um modo fácil não é algo que afeta negativamente a experiência de um player. Ok, vamos lá. O primeiro exemplo é Hollow Knight. Nele o jogo tem charmes, que são itens que o player pode equipar e que fazem efeitos extremamente variados. Efeitos esses que são muito mais roubados do que diminuir vida de um boss. Como, por exemplo, aumentar todo o seu dano, aumentar seu ataque da sua espada, o alcance, te dá extremamente mais vida, que é algo escasso no jogo. E olhem só, mesmo tendo tudo isso, o jogo ainda é difícil. E ainda cai esse peso no jogador. O peso não só da mecânica, que não é algo fácil, mas ainda assim o peso da dificuldade artificial, que é o que prova o que eu falei, mesmo com os charmes mais fortes do jogo, você ainda vai se foder muito se sua mecânica estiver ruim. E adivinha, a parte mecânica de Hollow Knight é difícil, principalmente que ela chega com novos elementos a praticamente cada minuto de jogo, né? Indo pro próximo jogo agora, Spelunk, nesse jogo existe uma loja onde você pode comprar itens pro jogo, seja bombas, cordas ou até mesmo armas novas, essas que deixam você atirar de longe e tornam o quesito do jogo, que é o combate, muito mais fácil. E também existe uma capinha que, além de diminuir o seu tempo de queda, ela anula o dano que você leva ao pular de um lugar alto. E falando desses dois em específico, eles são a combinação mais forte de um jogo. Mesmo sendo extremamente forte, um player desatento ainda assim vai apanhar muito desse jogo, o que não vai tornar ele mais fácil. E novamente prova o meu ponto de que diminuir a dificuldade artificial não afeta a experiência do player como as pessoas pensam que vai. E finalizando com o Super Meat Boy, você literalmente consegue pegar outros personagens que literalmente quase saem voando. E mesmo assim, o jogo, pasmem, é bem difícil. Enfim, tudo isso acaba provando novamente todo o meu ponto. Todo esse meu argumento do modo fácil e das gimmicks se juntam e são extremamente
parecidos, porque essas gimmicks não só são simplesmente dados de graça ao player, mas sim tem uma barreira impedindo. No caso das gimmicks seria dinheiro do jogo ou tempo de jogo. Na dificuldade tem a barreira da própria pessoa, que quer experienciar um jogo e se sentir dentro dele, mas pode ter dificuldades grandes, ou não tem tempo, paciência, ou se sente extremamente estressada com certo jogo, mas que ainda assim, que ainda por cima disso tudo, quer entender e fazer parte desse universo, ou entender a história e sentir ela por si mesma. Porque de verdade, os jogos são muito mais do que só gameplay, e colocar uma barreira que impede que as pessoas experienciem certo jogo só é estranho no mínimo. E óbvio que ter um modo fácil não te obriga ou te induz a jogar nele. Quem tem dificuldade no modo normal pode simplesmente trocar pro modo fácil, não tem nada a ver, sabe? Então depois de tudo que eu passei sei lá quanto tempo falando, por que os jogos simplesmente não podem ter um modo fácil? Sendo que vai ser algo melhor e eu nem preciso falar que limitar certas experiências a um grupo de certa forma seleto, entre aspas, de pessoas é ruim. E mesmo falando de dificuldade mecânica, ainda assim existem jogos que tem uma parte separada deles, onde há opções para deixar o jogo mais lento ou te dar energia infinita. Isso é feito com maestria para as pessoas que realmente têm a dificuldade mecânica do jogo. E Celeste faz isso muito bem, porque ela apresenta esse modo como uma parte separada do jogo, não como um modo fácil, mas sim como um modo de assistência. E essas opções realmente iriam mudar e danificar a visão geral do jogo, que, pasmem, é um jogo que realmente tem motivo para ser difícil. Mas mesmo assim, os criadores viram a importância de se experienciar Celeste. Eles entenderam toda a mensagem, que a mensagem Celeste é importante, e simplesmente quebraram essa barreira para quem quisesse, porque de fato é importante quebrar isso, e assim fizeram o modo assistência. Então realmente não tem desculpa ou por que achar isso ruim, porque novamente é algo que pode ser separado do jogo. Esse assunto é muito extenso, eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar isso para depois, porque esse vídeo tá muito longo e talvez vocês embaralhem as coisas. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido o meu ponto. Se vocês quiserem deixar alguma coisa aí nos comentários, querem tentar argumentar, sejam civilizados e tenham bom senso. É isso e tchau.